E eu queria que você abrisse suas Bíblias em Mateus 10, do 43 ao 45. Vamos ler alguns versículos. Mateus 10, do 43 ao 45. Irmãos, deixa eu confessar uma coisa para vocês. Eu nunca estive tão nervoso em pregar uma palavra. Estava vindo para cá com a minha esposa e falei, ora por mim, porque hoje eu estou nervoso. Porque eu entendo que não depende de mim, depende do Senhor, amém? Ele me deu a palavra, eu sei que Ele falou ao meu coração. Mas o mover no seu coração veio da revelação do Espírito Santo a você. A palavra, ela é totalmente interpretativa. Todas as vezes que você lê a Bíblia, quem interpreta a Bíblia ao seu coração, à sua mente, é o Espírito Santo. É Ele quem revela, esse é o rema. A revelação é quando o Espírito te revela a palavra. Você já passou por uma situação de ler um texto várias vezes, de repente você está lendo do nada e fala, uau! Você já passou por isso? De você ler e falar, meu Deus, é isso, essa é a chave. Então isso é o rema, essa é a revelação. Então que o Espírito venha revelar ao seu coração aquilo que Deus falou ao meu coração. Amém? Mateus 10 fala, mas entre vós não é assim, pelo contrário, quem quiser tornar-se grande entre vós, será esse o que vos sirva, e quem quiser ser o primeiro entre vós, será servo de todos, pois o próprio Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate de muitos. Amém? Ore por mim, Espírito Santo. Estamos aqui, Pai, para ouvir do Senhor, ouvir a Tua palavra. Me ajuda, Senhor. Eu sei o que Tu falaste ao meu coração, mas me ajuda, Espírito Santo, a falar à Tua igreja aquilo, Senhor Deus, que nós precisamos entender e ouvir dos céus. Prepara, Senhor Deus, os nossos corações, Senhor Deus, para servir, para aprender do Senhor, Pai, e estar contigo todos os dias. Em nome de Jesus, amém. Amém? Precisamos entender que servir não é uma troca, servir é uma entrega. Esse texto mesmo que acabamos de ler, nós podemos compreender e entender o que Jesus fez. Ele não veio para permutar nada, Ele veio apenas para se entregar. E servir é esse entendimento. Servir é estar disposto a entregar o que Deus te deu e o que você tem a favor de pessoas. Esse é o maior princípio do servir. E todo servir, ele tem um propósito. Todo servir, ele precisa ter um propósito. João 3,38 fala, porque eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Estamos servindo por quem? Estamos servindo com que propósito que nós estamos servindo? Eu quero que você entenda bem o termo servir. Ele precisa ficar claro dentro do nosso coração para entendermos o propósito da palavra, porque o poder está no servir. Amém? Amém? Nós precisamos compreender o que Deus trouxe através de Cristo sobre o servir. Ei, ninguém consegue servir a Deus se não servir pessoas. Ninguém consegue. Ninguém consegue servir a Deus se não servir pessoas. O propósito maior do servir é servir o seu próximo, é servir quem está ao seu lado. Ninguém consegue servir a Deus sem obedecer princípios. Ninguém consegue obedecer ao Senhor sem estar e caminhar dentro de princípios, porque tudo faz parte de um propósito de Deus para as nossas vidas. Tudo faz parte do servir de Deus. De quem é o seu propósito? É do Senhor sobre a sua vida. É aquilo que Deus derramou sobre você, para que você entenda sobre a questão de servir. Todo dom que você recebeu, seja ele de profecia, seja ele de louvor e adoração, seja ele de palavra, todo louvor, toda adoração, tudo aquilo que Deus derramou sobre você, todo dom que você recebeu de Deus,
Todo dom do trabalho que vem do Senhor é a favor de pessoas. O dom que Deus te deu é por um propósito de servir e não para promover um ministério, não para promover uma pessoa. Amém? Eu já falei, eu tenho medo quando a igreja fica quieta. Tem muitos que se promovem em cima dos dons que Deus dá. Eu sou um profeta de Deus. É isso que te digo de mim mesmo. Tem gente que se intitula, não sei se você já ouviu de repente, tu conhece o profeta tal? Meu irmão, o dom que Deus me deu nunca foi para me exaltar. O dom que Deus me deu foi para abençoar pessoas. O louvar, o cantar, o adorar nesse altar não tem a ver com aquilo que Deus colocou em mim, mas sim favorecer o coração. E isso está na visão do ministério: preparar o coração da igreja para receber a palavra do Senhor. Isso é servir. Isso é estar pronto para servir pessoas. O real motivo desse propósito de Deus sobre as nossas vidas está no servir e não no existir. Nós somos chamados para servir ao Senhor, mas para servir ao Senhor eu preciso servir pessoas. Escute, escreva, guarde algo que eu vou te dizer agora. Sobrevivemos com o que recebemos, mas ganhamos vida com o que nós damos. Nossa, só teve um aleluia, cara. Eu acho que foi da minha esposa ainda. Valeu bem, é isso aí, querida, tamo junto. Vou repetir de novo, de repente sai mais alguns aleluia, vamos lá, né? Sobrevivemos com o que recebemos, mas ganhamos com a vida no que nós damos. Escute, mas é melhor dar do que... Tá vendo? Tu sabe, tu entende a palavra. Então nós precisamos servir, meu irmão. O servir nos torna mais parecidos com Jesus. Olha só, presta atenção, Efésios 4, 12 e 13 fala assim, com o fim para preparar os santos, os separados, para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e chegamos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O servir pessoas te dá maturidade espiritual. O servir te faz crescer espiritualmente. Ai, pastor, mas tu não conhece os irmãos da minha igreja. Pois é, a Bíblia diz que ferro afia ferro. É aqui que tu aprende, é aqui que tu cresce, é aqui que tu avança, é nesse lugar, não é fora. É dentro da igreja que você aprende a servir de verdade, a obedecer, a respeitar. É nesse lugar, meu irmão, que nós aprendemos a servir. Quem não aprende, tudo magoa. Ai, tudo fica chateadinho. Estou sempre magoadinho. Sabe de tudo, tem resposta para tudo, é rebelde em tudo. Sabe por quê? Porque não alcança a plenitude da maturidade do Espírito de Deus. Isso é servir. Não cresce. Cresça na graça e no conhecimento. A palavra de Deus está mandando eu crescer primeiro no quê? Na graça. E a graça vem de quem? De Cristo. E se eu cresço em Cristo, na graça, eu vou obter o conhecimento. E quando eu obtenho o conhecimento, eu aprendo a lidar com todas as coisas. Porque eu estou amadurecendo. Porque eu estou crescendo. Tem muita gente que é imatura. Tem muita gente ainda bebendo na fé, meu irmão. Escute, deixa eu ler um texto para você. João 1,12 fala assim, mas todos quantos o receberam deles o poder de serem feitos filhos de Deus, aos que creram em seu nome. Esse filhos de Deus aqui no original significa tecnum. E tecnum é filhos recém-nascidos. Então todos aqueles que aceitam Jesus como Senhor e Salvador, todos aqueles que confessam o que o Romano diz, aqueles que confessam a Jesus como seu Senhor, eles acabam se tornando filhos recém-nascidos. Esses sim, esses são novos na fé, são nécios em relação à palavra, esses estão amadurecendo, crescendo ainda.
Esses não conhecem todos os princípios do Evangelho. Eles ainda são bebês. Esses ainda estão comendo um leitinho, sabe, aquela sopinha. Eles ainda estão nessa fase. Mas se eu for para frente um pouquinho na palavra, em Romanos 8,19 fala: porque a ardente expectativa da criatura aguarda a manifestação dos filhos de Deus. Esses filhos de Deus, desse texto, no original significa ruios, filhos com o caráter do pai. Ei, aqui já não é mais leitinho, aqui é a feijoada do Eli. Aqui é crescimento, maturidade, entendimento. Aqui já é uma caminhada com o Senhor, vivências com o Espírito Santo, crescimento no Senhor. Não dá mais para ser imaturo aqui. Aqui eu preciso aprender e crescer e me tornar um homem, uma mulher de Deus, maduro, para saber o que Ele está direcionando a minha vida. Eu estou falando sobre o poder do servir, sobre crescer em Deus. É necessário, meus irmãos, crescer e amadurecer no Senhor. É necessário, porque é só assim nos tornaremos parecidos com Cristo, servindo a pessoas, servindo ao reino de Deus. Amadurecer, crescer, avançar em Deus. Quem está entendendo? Talvez hoje de manhã estava conversando com o pastor Júlio, ainda estávamos à mesa tomando um café. Se você não vem tomar café no CI, você está em pecado, aleluia, não, brincadeira, né? Tem o CI Café, maravilhoso, esse povo de Deus ali que nos serve bem demais. E estávamos sentados ali hoje conversando, eu e o pastor Júlio, sobre a questão do amadurecimento, sobre a questão do crescimento, sobre circunstâncias que hoje estão acontecendo dentro da igreja. E precisamos amadurecer, meu irmão, precisamos crescer em Deus. Não tem mais espaço para sermos imaturos. Jesus está muito próximo de vir. Lá em Pedro tem um texto que diz que mas já falavam que Jesus viria lá atrás. Realmente é verdade. A minha avó, que está com o Senhor, ela já falava que Jesus viria. Estou com 48 anos, estou falando que ela falava isso para mim há 35, 40 anos atrás. Talvez você que tem um pouco mais de idade do que eu já ouviu falar Jesus virá. Mas deixa eu te falar algo, talvez, que você precisa prestar atenção. Eles falavam há 30, 40, 50, 100 anos atrás. Significa que nós estamos cada vez mais próximos da vinda dEle. Pegou a ideia? Estamos cada vez mais próximos de Jesus aparecer no céu, que o céu vai se abrir, miríades de anjos estarão com Ele, e Ele vai dizer: vinde a mim, amados do meu Pai. E para isso precisamos ser maduros, aprendendo a servir, copiando sim a identidade de Cristo, copiando sim as atitudes de Cristo, quem Ele era, porque Ele ainda é o Senhor de todas as coisas, Ele ainda é o princípio e o fim de tudo, e tudo está nele, tudo vem dele, amém? Precisamos entender o poder do servir, meu irmão. Eu sempre testemunho sobre isso. Eu e minha esposa estamos juntos há 31 anos. Temos irmãos que falaram, é verdade. É mesmo. Nós estamos no ministério, servindo pessoas há quase 30. E eu não me arrependo de absolutamente nada que fiz em Deus. E continuo servindo até hoje. O Romano esse dia estava me zoando: nossa pastor, mas tu faz quase nada na igreja. Eu falei: não, irmão, eu faço bastante coisa mesmo, e ainda acho que faço pouco. Sabe por quê? Porque o meu prazer não está, entenda isso em nome de Jesus, por favor. O meu prazer não está necessariamente no que eu faço, mas sim para quem eu faço. Eu faço por duas situações: primeiramente para Deus, e o segundo porque eu sirvo pessoas. E hoje eu vejo pessoas na igreja adorando a Deus, levantando a mão, que talvez um dia eu tive a oportunidade de falar do amor de Jesus a ela. Talvez uma atitude que eu tive no meio da minha caminhada, talvez algo que eu falei. Olha, tem dois doidos aqui que caminham com a gente agora, ó. O Anderson e a Érica. Dois doidos, uns 2 anos estão conosco na igreja, tudo, né? Começaram num Connect. Desviado, não, brincadeira. Não conhecia Jesus, conheceram Jesus através do Connect. Hoje estão firmes, servindo a Deus, abençoam o ministério.
Aí, pastor, mas tem a ver contigo? Tem sim. Tem a ver com o direito ou com o entendimento que eu tive sobre o servir. Eu não estou trazendo a glória para mim. Em nome de Jesus, repreendo se está na tua mente. Eu estou te dizendo que servir é ser maduro em Deus e aprender a direcionar as pessoas a Cristo. Isso é servir a Deus, meu irmão. Isso é o poder do servir. Mas também tem algo que eu preciso entender. Servir é otimizar o meu tempo. Efésios 5, 15 e 16. Portanto, sejam cuidadosos em seu modo de vida. Escute, que não seja como os insensatos, mas como os sábios. 16. Aproveitando ao máximo cada oportunidade nesses dias maus. Mateus já disse, os dias são maus. 6,34. Que devemos viver a cada dia pelo seu mal. A Bíblia diz que o sol nasce para o justo e para o injusto. Tem crente que acha que só porque é crente, porque está na igreja, acha que o mal não pode o atingir. Meu irmão, o mal está solta. Mas uma coisa eu vou te dizer, ele pode até bater na tua porta, mas a palavra de Deus diz que ao derredor seu ele pode estar, mas ao teu redor está o leão da tribo de Judá, que te guarda em todo o tempo. É ele que te guarda. O mundo pode sofrer por tudo que está passando, mas nós seremos guardados pelo sangue do Cordeiro. Otimize o seu tempo. Organize o seu tempo. Organize os seus dias. E isso é para o seu próprio deleite. Isso é para o seu próprio crescimento. Talvez hoje o grande vilão dos dias de hoje, que eu acredito que seja o tempo. Mas a Bíblia diz que os últimos dias, os dias seriam abreviados. Eu li há um tempo atrás uma pesquisa que falava que a cada 1 ano da rotação da Terra se diminui 1 segundo. Alguém já leu sobre isso? É um estudo que existe. Que a cada ano da rotação da Terra diminui 1 segundo. Meu irmão, os dias estão diminuindo. Isso é palavra, é Bíblia, está escrito, não é eu que estou dizendo. Nós estamos entulhados de coisas na nossa vida. Estamos enchendo. O bispo Fernando pregou semana passada que ele falou sobre limpar a casa. Foi, né? Meu irmão, está na hora de fazer aquela faxina, velho. Estava conversando com o seu Amauri, com a sua esposa. Ele mudou de local de empresa, 25 anos no mesmo local. Ele foi para um outro lugar. Ele trabalha com ferro, com inox, etc. Ele disse que tirou 6 toneladas de entulho. Misericórdia, mas tu faz ideia de quantas coisas nós entulhamos no nosso coração? Quantas coisas nós colocamos dentro da nossa vida que não eram para estar mais? Quantos quartinhos nós abrimos, enfiamos de coisa lá dentro, fechamos a porta, não, isso aqui eu não mexo mais não, deixa aí. Aí com isso a gente não tem tempo para servir pessoas, não tem tempo para fazer as coisas na igreja. Aí sabe aonde você caminha? Se der tempo eu faço. Se eu conseguir, eu vou. Quem já não? Não, eu vou fazer isso aqui primeiro. Se rolar, eu estou lá. 1 Coríntios 15, 58 fala: portanto, meus amados irmãos, sede firmes e constantes na obra do Senhor, sabendo que o nosso trabalho não é vão em Deus. Não é vão no Senhor. Ei, deixa eu te falar algo. Nada do que você executa no servir, escute bem isso, nada do que você executa no servir é desperdiçado no reino de Deus. Tudo o que você faz no servir, tudo o que você faz para pessoas, tudo o que você faz dentro do ministério, será recompensado um dia. Teremos uma recompensa por isso. Mas a questão aqui para mim é: como eu estou organizando o meu tempo? Como eu estou otimizando o meu tempo? Principalmente com Deus. Meu tempo de intimidade com Ele, o meu tempo de busca pela palavra, o meu tempo de estar com o Senhor, de viver, o meu tempo de servir pessoas. Ou estamos ainda entulhando a nossa casa com coisas? Ou estamos entulhando aquele quartinho ainda com coisas? Como eu tenho servido?
Estou tendo tempo, organizando o meu tempo para servir no ministério. Irmãos, a nossa igreja tem 27 ministérios. Entre ensino, ministérios de ensino, entre ações sociais, entre ministério mesmo, louvor, palavra, etc. Se você vier no Vision Day, você vai entender o que eu estou te falando. Talvez muitos aqui já saibam. Aí algumas perguntam: pastor, eu não entendi o meu propósito ainda. O bispo Fernando responde muitas caixinhas com essa pergunta: pastor, eu não sei qual que é o meu propósito. Deixa eu te fazer uma pergunta: o quanto você tem se disponibilizado para o reino para entender o seu propósito? O quanto você tem servido as pessoas e igreja para entender o seu propósito? Quem entendeu? Aí fica orando, pedindo para Deus te dar, revelar o teu propósito, mas tu não faz nada. Ou tu acha que vai cair do céu? A única coisa que caiu do céu foi o capeta, meu irmão, e deu ruim. Deus tem algo para você sim, Ele liberou algo sobre a sua vida sim, tem algo do Senhor sobre você sim. Comece a fazer, comece a trabalhar, comece, não sei como, mas se envolva, sirva pessoas, e você vai descobrir aquilo que Deus tem para você, porque tem um propósito acerca da vida dos outros. O servir é o segredo da grandeza. Mateus 20, 26, todo aquele que quiser entre vós fazer-se grande, seja vosso serviçal. Tem um amigo que diz que tudo que nasce grande é monstro. Talvez hoje, meu irmão, você me vê aqui pregando num culto de domingo. É o pastor Tom, é o pastor Pedro, é o bispo Fernando, é o bispo Bartolomeu, é o bispo Marlon, é o pastor Jean. Mas eu já limpei muito banheiro de igreja. Eu já varri muito igreja. Já passei muito aspirador no púlpito da igreja. Já lavei muita louça dentro da igreja. Hoje tu não faz, pastor? Não faço mais, estou velho, gordo, aleluia. Mas se precisar, faço sim. Se houver a necessidade de fazer, estou disposto a fazer sim. Eu lembro que quando Jesus, em João 13, a última ceia, todo mundo juntinho ali, a Bíblia diz que Jesus, ele tira suas vestes. Escute, presta atenção nisso. Ele se enrola numa toalha, o que ele vai fazer? Lavar os pés dos discípulos. Deixa eu te fazer uma pergunta: Jesus precisava fazer isso? Ele queria se mostrar. Meu irmão, sai, demônio. Jesus não precisava provar nada, irmão. Jesus, ele era quem ele era. E todos que ali estavam sabiam quem era Jesus. Então não havia necessidade. Pedrão, o usadinho da galera: não, mas o senhor tem que lavar tudo. Aí Jesus olha: Pedro. Cadê o Pedro? Está aí não? Pedro, tu já se banhou, Pedro, tu já foi batizado, Pedro, não precisa, Pedro, apenas existe um propósito. Eu estou conjecturando, entenda? Não está na Bíblia, tá? Apenas existe um propósito, Pedro, fazer isso, Pedro. E eu começo a imaginar, e eu estava hoje de manhã orando ao Senhor sobre essa palavra. Sabe o que Jesus mostra aqui, a grandeza de um homem. A grandeza que um homem tem em lavar os pés dos... Escute, a Bíblia diz que Jesus tirou as suas vestes. A grandeza de um homem não está nas suas vestes. A grandeza de um homem não está no seu dinheiro. A grandeza de um homem não está no seu carro. A grandeza de um homem não está numa casa. A grandeza de um homem não está em nada terreno. A grandeza do homem está na sua humildade. Essa é a grandeza de um homem. Princípio de honra ainda é humildade. Quer ser grande, seja o menor. Quer ser o maior, desça. Quer ser servido, sirva. É isso que a Bíblia diz. E essa é a grandeza de Cristo.
Ele não usurpou em ser igual a Deus, mas assumiu a sua forma de servo e se entregou por nós. Esse ainda é o poder de servir, a humildade. Irmão, eu te garanto, Jesus não precisava lavar os pés. Mas Ele ainda deixa uma última lição. Antes de ser levado, Ele ainda mostra uma última lição de humildade perante os homens. Tiago 4:3 fala assim, ó: pedem, mas não recebem, porque pedem com más intenções, com o fim de gastar os seus próprios prazeres. Qual a sua intenção de servir? A verdadeira grandeza do servir, escute, a verdadeira grandeza vem do servir, vem de servir pessoas e não de viver para si próprio. A verdadeira grandeza realmente é se humilhar para as pessoas. Pastor, eu não me humilho diante de ninguém. Pois é, então você não entendeu o poder do Evangelho. Nunca entendemos quem é Cristo, porque a humildade ainda é um princípio para a honra. A humildade ainda é um princípio para crescer e evoluir em Deus. Você pode olhar para os grandes homens da história, até mesmo secularmente, antes deles serem quem eles foram e são, houve humildade, houve uma entrega primeiro. E não tem como nós servirmos sem sermos pessoas humildes. Não existe condição nenhuma de servirmos ao Senhor sem existir humildade dentro de nós. Sabe por que nós passamos às vezes por muitas lutas emocionais? Primeiro, pela falta de maturidade, conforme eu citei anteriormente. E segundo, porque falta humildade dentro do seu coração. Não sei se você conhece o seu temperamento, mas o meu é sanguíneo. E quando eu entendi, quando eu aprendi, Éder, quando eu compreendi quem eu era, foi aí que eu me descobri realmente como homem de Deus. Eu magoei muita gente no meio do caminho, meu irmão, porque eu não me conhecia, eu não sabia quem era de verdade o Everton. Mas quando eu comecei a compreender as minhas atitudes, as minhas ações, as minhas palavras, eu entendi que eu precisava ser humilde. Eu ainda me acho às vezes meio arrogante, e eu luto para isso. As pessoas que são próximas de mim dizem: não, pastor, capaz. Mas eu me acho às vezes eu acho que ainda bate um pouco da carnalidade humana dentro da gente, né? Mas eu luto para ser uma pessoa boa. Sabe o que corre no meu coração? É um dia alguém de vocês, daqui talvez a 50 anos, 30 anos, se o Senhor já tiver me levado, alguém lembrar e dizer assim: cara, tu lembra daquele pastor gordinho do CI, o tal do Tom? Cara, ele era sangue bom pra caramba. É isso, é deixar um legado no coração das pessoas, lembrando de quem eu fui em Deus. Amém? Eu creio nisso. Isso está ligado à humildade do Espírito de Deus em nós. Está ligado a essa grandeza que nós estamos falando no servir. E essa grandeza só vem ao servir. Essa grandeza só vem dentro de uma entrega. Essa grandeza só vem dentro de entender que nós estamos aqui por um propósito. Nós não estamos aqui para sermos abençoadinhos. Meu irmão, escute, você não precisa ser abençoado. Nossa, pastor, que heresia. Não, meu irmão, a Bíblia diz que quem aceitou Jesus, quem confessou Ele como Senhor e Salvador da sua vida, você já é abençoado. A Bíblia diz que as bênçãos correriam atrás daqueles que creem. Creem em quem? Em Jesus. É isso. E o servir, o poder do servir está aí. Em ter a grandeza de Deus, a humildade do Senhor dentro de si. E servir quem? Pessoas. O servir é a maior prova de amor.
Isaías 53, verso 7, diz: ele foi oprimido e afligido, não abriu a boca, como cordeiro foi levado para o matadouro, como uma ovelha muda diante dos seus tosqueadores, e ele não abriu a boca. Sabe o que é isso? Amar. Sabe o que é isso? Amor. Jesus serviu uma humanidade inteira. Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único para todo aquele que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Jesus amou não os crentes, Jesus amou toda a humanidade, servindo a eles, aqueles que entendem que Ele é o Senhor de todas as coisas, aqueles que entendem que Ele é o Deus soberano, aqueles que entendem que Ele foi ao inferno e tomou a chave do inferno e da morte. Esses sim receberão salvação, e esses sim poderão entender quem é Cristo. Muitas pessoas ainda não compreendem isso, mas um dia, em nome de Jesus, elas compreenderão, porque a Bíblia diz que todo joelho se dobrará e todo olho verá que Ele é o Senhor. Existe a maior prova, talvez, do servir é o amor. Homens e mulheres improváveis, homens e mulheres como eu e você, sem perspectiva de um futuro. Talvez um dia você entrou na igreja sem esperança. Talvez um dia você entrou nesse lugar ou alguma igreja tentando como última chance para Deus fazer algo por você. Ei, Ele te alcançou, Ele te achou, Ele te escolheu. A palavra de Deus diz que Ele nos amou primeiro. Isso é servir, indiferente do que esteja acontecendo. Sirva, ame. Eu preciso entender esse princípio do Senhor sobre a minha vida. Servir não é uma troca, servir é uma entrega. Servir pessoas e se entregar por pessoas. Não estou falando para ninguém se matar por ninguém, não, por favor, em nome de Jesus, né? Não, os irmãos daqui a pouco vão dizer: o pastor disse que eu tenho que me matar. Não, irmão, está amarrado, em nome de Jesus. Mas servir pessoas é servir, talvez, sair do seu conforto. Talvez sair do lugar que você está, da forma que você está vivendo. Paulo fala em Colossenses 3, 23 e 24, um texto que todo obreiro usa, todo pastor usa para falar aos obreiros: e tudo quanto fizerdes, fazei de todo o coração, como ao Senhor e não aos homens, sabendo que recebereis do Senhor galardão da herança, porque a Cristo, o Senhor, nós servimos. Nós servimos ao Senhor. Você e eu fomos chamados para servir. O servir tem um propósito, meu irmão. Deus tem um propósito com a sua vida. Talvez você veja aqui esperando uma palavra que vai transformar a sua vida, uma palavra profética, meu irmão. Eu creio na profecia de Deus. Eu creio no eis que te digo. Mas a maior profecia de todas que existe é Bíblia Sagrada. Essa é a maior profecia, essa não erra, essa não te engana, essa não dá a direção errada. Servimos ao reino dos céus. O que Jesus fala? O reino não está nem aqui e nem ali. O reino está onde? Dentro de vós. O reino de Deus está em você. Olha para o irmãozinho que está ao teu lado aí, olha aí. Olha aí, dá uma olhadinha para ele. O reino de Deus está aí. O reino de Deus está aí. Olha para trás de repente, olha para trás. Tem uns irmãozinhos atrás aí que são sangue bom também, olha aí. O reino de Deus está nesse irmão que está aí, ó. O reino de Deus está em servir essa pessoa que está ao seu lado.
O reino de Deus está em servir quem está atrás de você aí. O reino de Deus está em servir esse lugar, esse ministério. Se de repente você congrega em outro lugar, sirva onde você está. Se de repente você é obreiro, pastor, ou apenas um membro de uma igreja que você já congrega, hoje você veio visitar aqui, que o Senhor te abençoe. Leve essa palavra para onde você for, sirva nesse lugar com toda a graça, com toda a unção que o Senhor tem colocado sobre você. Sirva com propósito. Entenda que aquilo que Deus tem colocado em você não é para ter o benefício. Aquilo que Deus tem colocado dentro de você é para você servir pessoas, abençoar pessoas, se entregar por pessoas, crescer em Deus. Meu irmão, servir. O poder do servir está nisso, e Cristo é muito claro em suas ações, porque Ele é a representatividade da servidão, de servir pessoas, de se entregar por pessoas. E hoje o Senhor está trazendo ao nosso coração esse entendimento de servir. Talvez você esteja aqui triste hoje. Talvez você esteja decepcionado com o ministério, com pessoas. Talvez você já serviu tanto e acha que as pessoas não te reconheceram na caminhada. Acha que as pessoas não te reconhecem. Talvez você está aqui hoje e fala: não, hoje eu não quero mais servir, eu quero apenas ficar no banco. Deixa eu te falar uma coisa, nós moramos alguns anos em Curitiba, nós fazemos parte do CI desde 1991, e a minha esposa desde 1989. É o Márcio que está lá atrás, pastor Márcio? Pastor Márcio também andou na lama do dilúvio, ele é dessa mesma época aí. Bispo Samuel foi nosso pastor, pai do Bispo Fernando. Fazemos parte do CI desde o seu princípio. O CI iniciou em 1988. E nós fazemos parte desde esse tempo, desse ministério. Fomos embora para Curitiba em 2001, mas sempre mantive contato com o Bispo Samuel, o Bispo Fernando, Dona Iracema. Sempre tivemos envolvidos junto com o ministério, mesmo de longe. Quando retornamos em 2014, nós fomos congregar em outro lugar, mas em 2015 Deus nos trouxe para cá novamente. E quando nós chegamos na Rua Silva, foi muito louco. Nós chegamos na Rua Silva, sentamos lá atrás, eu e minha esposa, conhecíamos todo mundo na igreja. Aí eu olhei para minha esposa e falei: não, nós só vamos ficar sentadinhos lá atrás, de boa, vamos só congregar. Aí de repente eu estava sentando no meio da igreja. Não, vamos ficar aqui, tá bom. Daqui a pouco eu estava sentando na frente. Que luta, né? Tá eu aqui. Os meninos me conhecem: pastor, vamos para o louvor. De repente eu estava aqui em cima cantando. Depois de um tempo eu estava no altar pregando. Meu irmão, eu não fui chamado para ficar parado, eu fui chamado para servir o Senhor. Quanto mais parado você ficar, mais você vai se frustrar. Quanto mais você ficar remoendo essa dorzinha que está dentro de você aí, porque te magoaram. Para, meu irmão, levanta, vai servir pessoas, vai cuidar. Não faça com elas o que fizeram com você. Levante-se, observe os erros que aconteceram e seja melhor do que os outros. Sirva pessoas, porque nós somos chamados para servir pessoas, nós somos chamados para cuidar de pessoas. E eu lembro que nesse inteirinho, quando nós estávamos no meio já, a minha esposa falou para Deus: Deus, o que nós estamos fazendo aqui é tão diferente da nossa época, é tão diferente do que nós vivemos. E Deus falou muito claro ao coração dela: eu coloquei vocês aqui hoje, para esse tempo, para esse momento. E isso já fazem quase 10 anos já. Eu sei para que o Senhor me chamou. O Senhor me chamou para cuidar de pessoas. O Senhor me chamou para falar do amor dele a pessoas. Eu fui chamado para servir pessoas. Então se levante no seu lugar. Para de ficar reclamando e vai trabalhar para o reino, meu irmão. É ali que te fortalece, é ali que te faz crescer, é ali que te dá maturidade. É nesse lugar em Deus. Não temos mais tempo para ficar remoendo dores.
Precisamos avançar em Deus. Nunca falte a vocês o zelo. Antes, sejam fervorosos no Espírito Santo do Senhor, servindo. Esse é o lugar que nós somos chamados para servir. Talvez você não foi chamado para ser um pregador. Talvez você não foi chamado para estar aqui em cima cantando. Mas se você foi chamado para ser um intérprete de Libras, alguém já pensou nisso? Se talvez você for chamado para ser aquela pessoa que entrega só o papelinho para os irmãos aqui na igreja. Sabe o papelinho que o pastor Anderson cuida ali da integração? Se você for chamado para isso. Tem uma moça que trabalha na integração, que ajuda na integração. Ela tem um testemunho poderoso. Um abraço que ela deu numa senhora lá atrás mudou a vida da senhora. Meu irmão, eu não sei para que o Senhor te chamou, mas quando você estiver servindo, você vai entender o propósito. Quando você estiver dentro daquilo que o Senhor tem para você, você vai entender o teu chamado de Deus. Por isso não pare de servir, continue servindo, continue fazendo aquilo que Deus mandou você fazer. Não pare. Se as frustrações vieram, se você viveu coisas tristes do passado, se você foi decepcionado na caminhada, ei, não pare, continue caminhando, continue avançando. Use aquilo que Deus te deu a favor de pessoas. Use aquilo que Deus colocou, o dom que está dentro de você, a favor de homens e mulheres que precisam ouvir de Deus através de você. Sabe qual é a viagem que eu tenho na minha mente? Eu acredito sim, de todo o meu coração, que eu não vou ser um grande pregador. Sabe aquele pregador de multidões? Sabe aquele cara que junta uma galera, aquela coisa toda? Eu acho que não vou ser isso não. Mas eu oro a Deus para que eu possa ser o pastor de uma pessoa, que um dia possa fazer isso para multidões. Eu oro para que um dia, talvez uma conversa, um abraço, uma pregação minha, alguém ouça e fala: uau, é isso que eu quero, é isso que eu oro. E eu busco, meu irmão, servir o máximo que eu posso. A minha casa busca servir o máximo que nós podemos. Porque eu entendo o que Deus colocou em mim. O propósito que Deus tem com você é muito grande. No servir existe grandeza. O servir me mostra humildade. O servir me dá maturidade. O servir me aproxima muito de quem foi Jesus e de quem é Jesus. O servir revela o meu verdadeiro propósito. O servir não ensoberbece o meu coração, ele me torna humilde. Isso é o servir. Servir a Deus, servir pessoas. Te convido a ficar em pé.